O último levantamento da Genial Quest, divulgado hoje, trouxe alguns cenários sobre a gestão do presidente Lula, principalmente após o tarifaço dos Estados Unidos entrar em vigor. Questionado se Trump está certo ao alegar perseguição política a Bolsonaro como justificativa, 71% dizem que não, 21% acreditam que sim, 8% não sabem ou não responderam. Ao serem perguntados se as tarifas comerciais vão prejudicar a vida dos brasileiros, 77% afirmam que sim, 20% que não, 3% não sabem ou não responderam. Foram ouvidas 12.150 pessoas em 8 estados brasileiros e a margem de erro varia entre 2 e 3 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. Vamos acionar mais uma vez aqui os nossos comentaristas, Luiz Felipe Dávila e Cristiano Vilela. Dávila, o que você destacaria desse resultado? Desculpa, senhora. Imagina. Isso mostra como o Brasil ainda continua uma economia fechada, distante das cadeias globais, e mostram um país que precisa urgentemente abrir a economia, focar numa agenda de ganho de produtividade, competitividade, para o Brasil se tornar uma economia competitiva. O Brasil ainda é uma das economias mais fechadas do mundo, e isso afeta demais a nossa capacidade de crescer de maneira sustentável. Não é à toa que o Brasil está estagnado há mais de 40 anos na economia e nós perdemos o nosso PIB per capita em relação a outros países emergentes. Segundo o último estudo do FMI, o Brasil caiu 40 posições em queda de PIB per capita por causa deste país, que ainda é uma fronteira da economia fechada e de um país pouco integrado no comércio internacional. Ô Vilela, como é que você vê isso? Porque é o que o Dávila está falando, um país fechado e por aí vai. Por outro lado, quando são perguntados aqui as pessoas, elas dizem que o Trump não está certo ao perseguir politicamente o Bolsonaro aliás, alegar a perseguição ao Bolsonaro como uma justificativa para esse tarifaço. Como é que você entendeu essa pesquisa? Por onde passa essa análise aí dos brasileiros? E mais, né? 77% dizendo que sim, que serão prejudicados em suas vidas pelas tarifas comerciais. Como é que você vê? Pois é, Nonato, esse prejuízo é que terá que ser medido no momento futuro, a hora que acontecer, e a análise efetiva de que mostra será dada pela opinião pública, de qual será o caminho dado pela opinião pública quando efetivamente acontecer, e com os impactos que isso trará no campo econômico. Num primeiro momento, a narrativa que prevaleceu, e aí nesse sentido o governo que vinha tendo dificuldade de comunicação, ele conseguiu se superar nas narrativas agora ao longo do início, desde o início desse episódio, no dia 9 de julho, e nesse sentido conseguiu deixar registrado uma lógica de nós contra eles, posicionando realmente o Donald Trump e os Estados Unidos como um inimigo, e nesse sentido ele foi bem sucedido à medida que inclusive conseguiu subir um pouco nas pesquisas de opinião, nas pesquisas de aprovação do governo. Agora nós teremos, portanto, um outro momento, que é o momento onde já temos as tarifas em vigor e o momento onde vamos começar a ter as consequências dela. E quando a gente trata de consequências, a gente pensa em desemprego, a gente pensa na movimentação em relação a preços, em relação à existência de produtos nas prateleiras. Então, as consequências desse tarifaço é que poderão afetar o governo, gerando inclusive um possível tiro no pé de um governo que cresceu no início por conta de uma discussão política, mas que eventualmente poderá decair na segunda metade por conta do aspecto econômico. O Alan Gani já está aparecendo aqui na nossa tela. Queria também uma avaliação sua, Gani, à medida que
uma rejeição bastante expressiva, né, resultado dessa pesquisa Genial Quest, a essa narrativa de perseguição política. Como que você tem visto? Olha, a minha opinião é muito parecida com a do Vilela. Num primeiro momento, é claro que você tem um bode expiatório, você tem a quem culpar, ou seja, Donald Trump, tudo isso que a gente está vivendo é por culpa dele, então você tem este espantalho. Mas num segundo momento, começa a aparecer os efeitos reais na economia. Isso significa perda de emprego, menor crescimento econômico, e se o Brasil retaliar na mesma moeda, ou seja, com tarifas protecionistas, aí a gente pode ter um segundo problema, que é mais inflação, encarecimento de custo de produção para a indústria aqui. E o que é natural é que a população acabe, independentemente de quem seja o responsável, culpando o governo de turno. Portanto, ainda é muito cedo para a gente tirar conclusões do efeito econômico que vai ser creditado a Donald Trump ou ao próprio presidente. Mas o fato é que lá na frente a população não quer saber de quem é a culpa e geralmente acredita isso ao governo federal. Ô Gani, tem um prazo para que isso comece a aparecer no dia a dia das pessoas, como o Vilela chamou atenção na questão do desemprego, nos problemas relacionados à indústria, porque a gente já ouviu também que alguns setores têm dado até férias coletivas para os seus empregados a partir dessa discussão que não avança para a liberação, para a isenção em outros setores da economia. Mas tem um prazo, por exemplo, digamos que a gente se mantenha nesse cenário agora. É o quê? Até o final do ano, é começo do ano que vem que a gente começa a observar problemas relacionados ao tarifaço? Olha, eu diria início do ano que vem. Isso porque o desemprego é a variável que mais demora para reagir num ciclo econômico. Não é tão fácil você demitir, não é tão fácil você contratar uma pessoa. Por isso que a gente fala que ela é uma variável retardada. Ela age aí com uma certa defasagem temporal. Agora, por exemplo, se o governo também colocar tarifas protecionistas, aí o efeito é praticamente imediato em relação a preços. Agora, 2026 vai ser um teste de fogo para o governo, porque tem toda a questão do tarifaço, além das incertezas fiscais e o efeito de uma Selic bastante restritiva que vai começar a fazer efeito, esses 15% no ano que vem. Obrigada, Gani, também aos nossos comentaristas.